Hoje a gente estamos voltando, estamos aqui retomando, o tempo encerrou, daí a gente vai chamar agora de novo o professor Otávio para a gente finalizar. A gente viu que 1 hora é pouco, né? 1 hora é pouco, que a discussão ela é muito importante. Tá me ouvindo? Agora sim, professor, é que Que encerrou com bom. 1 hora, ele fecha tudo. E vocês querem mais, né? Ah, é, o pessoal estava aqui já dizendo, vai encerrar. Falei, não, a gente vai Tá mais um dando eco, pouquinho. viu? Deixa eu ver. Tá E dando eco. agora? E Agora não. agora? Agora Agora tá tá bom. melhor? Tá. Pronto, era o volume. Tive que abaixar. Você estava falando do Jaime Miranda, Manuel Lisboa, Odijas, seriam pessoas, figuras que seria interessante trabalhar através do teatro. Gastone Beltrão. E daí a professora Betânia tinha feito um comentário que era perfeito, porque a escola precisa ser, sim, um espaço de construção do pensamento crítico. E que se for, então, através da arte, é uma potência. Né? Consegui até ouvir ela falar, do jeito que ela colocou aqui. A artista falando, bora fazer uma É, live por semana. Né? Porque, de fato, importante. tem muita coisa, né, para a gente conversar, discutir e aprender. Tem muita coisa para a gente conversar e eu acho que é muito importante, o Hudson, que as pessoas entendam. E é por isso que eu acho que é importante a participação do professor, do, do professor de teatro na escola, para trabalhar a cabeça desse menino, porque dessa garotada, porque é, as pessoas têm que entender que eles fazem parte de uma sociedade, que o que acontece com a pessoa que está do meu lado me atinge também. É como dizia, por exemplo, o Brecht no seu poema. Ele diz: primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Então é importante que a gente se importe com aquele que está do nosso lado. É importante que a gente se lembre que o Natal não é só em dezembro, não. Quando chega em dezembro, a gente quer limpar a consciência e começa a descobrir que tem gente passando fome. Tem gente passando fome todo dia. Não é só em dezembro, não. É todo dia. Então as pessoas têm que entender isso, têm que estar preocupadas com isso. Né? Porque amanhã pode ser eu que esteja passando fome. Né? É isso que a gente tem que pensar. O senhor percebe, isso é real, né? A Se sociedade ela nos tubarões fossem educa. homens, a Ana está falando aí, se tubarões fossem homens, é uma peça Perfeito. que precisa ser lembrada, precisa ser citada, é um texto que precisa ser lembrado, um texto importante no Teatro Alagoano. Bem lembrado, Ana. E, inclusive, eles circularam pelas ocupações, né, pelas escolas, foram a São Paulo, Exato. dialogaram com o social. Foi um processo realmente, e foi emblemático, né, de denúncia ao golpe. Foi um momento muito importante, com certeza. O senhor percebe a relação com o público? Uma coisa que achei que ficou ainda por perguntar. Eu peço, enquanto isso, que quem quiser tirar alguma dúvida, vá colocando suas perguntas, que nem sempre eu consigo pegar todas. Então, se vocês colocarem novamente, fica mais fácil de eu pegar também. Mas queria perguntar se o senhor percebe uma diferença da relação com o público durante a ditadura
depois, o que nós tínhamos de relação com o público e como ela é hoje? Tem uma diferença? Tem algo que é perceptível? Porque o que se diz muito é que foi alguns teatros, algumas formas, alguns grupos foram inviabilizados comercialmente devido à ditadura, devido à perseguição, que eles ensaiavam meses para poder apresentar, quando chegava no dia era censurada. Então, É. você tinha uma perda de um investimento de muito tempo, né? E aí eu não sei, em relação a nós aqui, teve uma diferença, uma perda nesse sentido? Olha, veja bem, com relação a essa questão, há um caso que se tornou assim emblemático, que foi a encenação, não foi aqui, né? Mas foi a encenação de Calabar, né? Com a direção do Fernando Torres. A peça estava toda montada, cenário pronto, dia de estreia marcado, quando a censura chegou e proibiu. Bom, eles tiveram um prejuízo enorme. Eu acho que nós aqui, nós não convivemos com esse tipo de problema, porque, na verdade, nós só começávamos a ensaiar o texto quando recebíamos o texto da censura, né? Porque, veja bem, nós nunca fomos profissionais. Nós tínhamos que, quando a peça era liberada, a gente, eu mesmo, muitas vezes eu vendi a casa antecipadamente para pegar o dinheiro e produzir o espetáculo, né? Então, eu acho que, com relação a essa questão desse tipo de prejuízo que o teatro profissional de Rio e São Paulo teve, nós não tivemos aqui, né? A nossa realidade era bem diferente, né? O que nós tivemos aqui foi realmente textos proibidos, né? Nós não tivemos nenhuma prisão de artistas alagoanos, né, de teatro, né? Mas nós tivemos vários textos proibidos, vários textos. E o que era extremamente desagradável era você, no dia do ensaio geral, você fazia o ensaio geral com a plateia acesa, porque os dois censores precisavam ler o texto e acompanhar o que você estava dizendo. Porque se você errasse uma vírgula, ele dizia que aquilo ali não tinha que ser do jeito que estava no texto que eles aprovaram. Então, isso era extremamente desagradável, constrangedor. Você fazer um ensaio geral para pessoas que não entendiam nada daquilo, era um bando de ignorantes, não sabiam o que estavam fazendo, né? Então, eu gostaria muito que essa juventude que está nos escutando, que está nos vendo, que porventura acredite no bolsonarismo, que repense e veja que a volta disso será um retrocesso muito grande para a sociedade brasileira. Ana pergunta, o que o senhor pensa da política de editais? Olha, eu sou a pessoa menos indicada para opinar sobre isso, porque eu não mexo com produção, eu só faço atuar, não mexo com produção, não mexo com isso. Eu realmente não tenho a menor condição de Mas, professor, opinar. a gente não Agora, pode... eu acho que o edital é a forma mais democrática que existe para você distribuir o recurso público, né? Agora, como está sendo ou deixa de ser, eu realmente não tenho condições de opinar, porque eu não mexo com produção, não sei como é que se faz, e detesto produção, entendeu? Tenho o maior respeito por quem faz isso, mas eu não faço. Agora, acho que o princípio democrático ele tem que ser respeitado, né? E acho que o edital é a forma mais democrática que existe para a distribuição do recurso público. Tem o professor José Acioli,
que tive o prazer de ter como professor também no curso, ele comenta: excelente reflexão. Parabéns, meus nobres, o senhor Otávio Cabral. Obrigado, professor. A gente agradece. A Diná pede para ler um poema. Diná, se você mandar rapidinho, eu tento ler. Tá? Mas é porque eu não tenho como acessar aqui. É muita informação para mim pesquisar agora o poema também. Mas então, aí Mas eu gostaria de ler um, pode ser? Tá, pode ser, claro. Quem vai dizer que não? É, É maravilhoso. é, é um poema do Jair Campos, que eu acho foi um poeta fantástico, sabe? Ele diz assim: eu queria ser claro de tal forma que, ao dizer rosa, todos soubessem o que haviam de pensar. Mas quisera ser claro de tal forma que, ao dizer já, todos soubessem o que haviam de fazer. Eu realmente gostaria de ter esse poder, Hudson. Eu realmente gostaria. Maravilha. O professor comentou aqui, eu acho que tem tudo a ver com o que eu vou perguntar agora, mas eu vou falar primeiro o que o professor colocou aqui, professor José Acioli. Acredito que a política de edital quebrou o balcão em Maceió. Democraticamente é o caminho. A gente tem essa posição também, que a gente precisa de editais. A gente tem algumas críticas enquanto fórum em relação à forma como esses editais estão saindo, mas a gente defende a política de editais. Eu ia fazer uma pergunta assim, pequena, mas cabulosa, que é: que fazer? Tem tudo a ver com o poema que o senhor falou agora, né? Que fazer? A pergunta das perguntas, né? O que Você já deu fazer? vários... Sim, que fazer? Que fazer com relação a quê? Você está falando com relação a quê? Com esse contexto todo que nós estamos conversando, né? Esse ascenso, né? Esse momento do bolsonarismo no governo, fundamentalismo na cultura, É, pandemia, qual, né? Que tipo de... O senhor já falou algumas questões, né? Falou algumas propostas, mas acho que poderia, de repente, retomar. O que fazer? O que seria algo que o senhor recomendaria ou que proporia? Que ideias, né, teria para compartilhar o, conosco? o momento é muito difícil, não é, Hudson? Porque nós temos que estar recolhidos, nós temos que estar isolados. Isso é fundamental, porque nós estamos pensando em vidas, né? Nós não defendemos a teoria do genocídio como os bolsonaristas. Nós queremos preservar as vidas. Eu acho que isso é importante. O que fazer politicamente? Eu não sei. Eu fico muito preocupado porque as ruas sempre foram o principal local onde as massas se locomovem para manifestar as suas indignações e as suas preocupações. E hoje, por uma questão de respeito ao outro, nós não podemos invadir as ruas. Quem faz isso são os irresponsáveis, né? Que vão para a frente do Palácio do Planalto para pedir o fechamento do Congresso, para pedir o fechamento do Supremo e a volta dos militares. Esses são os irresponsáveis. Nós não somos, não. O que nós podemos fazer é o que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo. Estamos cumprindo aqui uma tarefa política. Não somos responsáveis de ir para as ruas para contaminar as pessoas, porque nós preservamos a vida, nós defendemos a vida, nós achamos que a vida é o bem mais importante do ser humano. Não podemos correr esse risco e incorrer nesse risco. Então, deixemos que os responsáveis façam isso
Mas eu acho que o máximo que nós podemos fazer hoje, no atual contexto, é fazer o que nós estamos fazendo. É exercer a nossa arte fazendo, cantando, recitando. Eu, por exemplo, já gravei 3 ou 4 poemas que estão sendo ventilados pelo YouTube. Isso é o máximo que a gente pode fazer hoje. É o exercício da nossa arte, é a discussão dessa forma, em casa, discutindo dessa forma. É o máximo que nós podemos fazer hoje. Isso já é bastante, né? Já é uma contribuição que é potente, né? A gente pode ver aqui pelos comentários das pessoas. O senhor quer complementar? E é importante que se diga que o nosso setor, o setor cultural, foi um dos mais atingidos. Nós não podemos... Olha, o cinema, o teatro, quantas pessoas estão sacrificadas neste momento, profissionais da arte, por conta disso aí, em respeito à vida. Quando será que nós vamos poder colocar uma peça no palco? Quando será que nós vamos poder desfrutar do calor do público? É um setor extremamente atingido. Já vinha sendo há muito tempo desrespeitado. Mas é um setor que atualmente é um dos mais atingidos e um dos mais sacrificados. Mas nós temos que entender o quanto difícil é esse momento e o quanto necessário é, pela preservação da vida, nós ficarmos em casa. É verdade, tem artistas pensando em suicídio e tem artistas se suicidando. Nós tivemos recentemente o grande Flávio Migliaccio, grande ator brasileiro, um ator extremamente progressista que combateu a ditadura durante os 21 anos. Suicidou-se agora, não resistiu. Isso é verdade. Tem muita gente que está pensando e que não está resistindo. Lamentável. A Tiziane colocou aqui... Acho que eu vou começar pela Diná. A Diná mandou uma poesia que pediu para a gente ler. Eu vi os expoentes... É só um pedaço. Eu vi os expoentes da minha geração destruídos pela loucura, morrendo de fome, histéricos, nus, arrastando-se pelas ruas do bairro negro de madrugada, em busca de uma dose violenta de qualquer coisa, hipsters, com cabeça de anjo, ansiando pelo antigo contato celestial com o dínamo estrelado da maquinaria da noite. Que pobres, esfarrapados e olheiras fundas viajaram fumando sentados na sobrenatural escuridão dos miseráveis apartamentos sem água quente, flutuando sobre os tetos das cidades contemplando o jazz. Vale dizer que a Diná, ela tem um trabalho muito importante no consultório de rua. Ela está na linha de frente, cuidando, né, fazendo acompanhamento da nossa população em situação de rua. Tem feito inúmeras lives, quem puder acompanhe. É um trabalho importante de dar voz a essas pessoas, né, de ajudar a organizar para que essa voz esteja em pauta também. É uma iniciativa Eu muito bacana. eu gostaria de registrar que eu tenho um carinho muito especial pela Diná, porque a Diná conviveu com meu filho, que a violência urbana o retirou do nosso convívio, né? E a Diná foi colega de aula dele, e eu tenho um carinho muito especial por ela, e ela sabe disso. É uma realidade que ela se aprofunda ainda mais nesse momento, né? É uma situação que nós já vivemos, alguns mais perto, outros mais distantes, mas que ela, digamos que ela fica mais desnuda, né? A brutalidade do sistema, a brutalidade do capitalismo, né? Do abandono das pessoas, da selvageria, né? Eu vou voltar um pouco porque é algo que... Mas eu acredito que é isso, né? A gente percebe a brutalidade, mas também busca os caminhos de furar, né? Por onde é que a gente consegue resistir
e corroer esse edifício tão podre. A Tami colocou que tem leituras dramatizadas online pelo Brasil acontecendo. A Tis falou, é importante fortalecer as bases, estudar a história do teatro. E a Ana comentou que a gente foi os primeiros a parar e devemos ser os últimos a voltar. O Bruno colocou que as lives do fórum estão muito massas, também estou gostando. Em relação ao que a Tiziane falou, a gente no fórum está construindo um processo de estudos, formação política, e a gente vem entendendo que essa questão da memória e da luta são importantíssimas, porque a gente precisa entender como chegamos até aqui, né? Para não repetir os mesmos erros, mas também para aprender com aquela experiência, né? Que tipo de experiência, de saber nós podemos aproveitar, né, do processo histórico e trazer para a nossa experiência atual. Então, a presença do senhor hoje é assim muito especial para todos nós, muito importante. Eu creio que quando eu falo, tá ruim, gente, tá com problema, minha voz do professor Otávio tá um pouco, tá com eco de novo. Deixa eu ver aqui. Eu continuo com o eco. E agora, tá melhor? Parece que agora não está mais, não. Agora não está mais, não. Então, a gente tem muito a agradecer. Eu queria perguntar ao senhor agora. A gente tem mais uma observação. Eu sei que a gente teria muitas questões ainda para colocar, né? Porque eu acho que, inclusive, seria interessante a gente pensar em um retorno, né? Em fazer uma nova, para dar conta das questões que ficaram ainda por falar, perguntar. E eu queria saber do senhor se faltou alguma coisa que o senhor ainda não conseguiu colocar para nós e que você sente necessidade ainda. Não faltou nada, não. Eu só queria deixar isso aqui. É um poema do Jair Campos que diz: não faz mal que amanheça devagar. As flores não têm pressa, nem os frutos. Sabem que a vagareza dos minutos adoça mais o outono por chegar. Portanto, não faz mal que devagar o dia vença a noite em seus redutos de leste. O que nos cabe é ter enxutos os olhos e a intenção de madrugar. Eu queria só deixar isso, não é? Que é um poema que fala para a gente se manter atento e não baixar a guarda. Professor, eu estava procurando aqui, não estava achando, mas agora eu achei, eu vou ter que ler, tá? Leia. É só para... Eu acho Leia. que é importante, porque eu acho que diz muito do senhor para mim. Eu acho que fala em nome do nosso fórum também. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida e estes são imprescindíveis. Bertolt Brecht, Otávio Cabral, né? Otávio Cabral. Imprescindível para a nossa luta, muito obrigado. Imprescindível para a nossa formação, para a nossa memória, para o nosso fazer teatral. Então é isso. Eu deixar essa palavra como um grande agradecimento, um grande abraço. Não estou lhe ouvindo. Ao senhor. Está ouvindo? Está ouvindo? Estou ouvindo. Alô? Vocês estão ouvindo, gente? Alô? O pessoal está ouvindo, eu vou tirar o fone para ver se melhora. Oi? Tá me ouvindo? Escuta? O senhor está escutando? Não? Também tem. Alô? Professor, o senhor está escutando? Eu acho que o som dele não tá bom. Gente,
eu acho que também acontece quando a gente fica um certo tempo a mais no Instagram, ele começa a dar um certo. Ele trava um pouco, ele começa a querer nos expulsar, sabe? Então, estou avisando para o caso a gente não conseguir retomar, mas acabou que ele teve que sair. Vamos ver se a gente consegue retomar aqui com ele. E também já estávamos encaminhando para os finalmente, né? Só para ele dar uma última palavra conosco. Ai, gente, é tecnologia, estamos aqui como, né? Se adaptando. Muito obrigado, gente. Ele está ouvindo? Pronto, professor. Ó, você pode ver aí muito carinho para o senhor. Eu também agradeço. É, é isso, né? Mandar um grande abraço para o senhor e para todo mundo que acompanhou. Acho que numa próxima vez talvez a gente consiga fazer no YouTube. Mas é isso, estamos aprendendo também. E cheguem junto também, pessoal, das atividades do fórum. A gente está tendo tanto as reuniões, né? Quanto parabéns, Hudson, parabéns ao Otávio, sempre bom ouvir meu professor querido. A gente está fazendo formações políticas, as lives, mas também formações internas, oficinas, experimentando metodologia, uma coisa. Então cheguem junto, participem das reuniões, porque a gente precisa da força de cada um de vocês para que a gente consiga fazer mais e também lutar pelas nossas demandas, né? Um grande abraço, gente, e até uma próxima. Semana que vem tem mais, provavelmente na segunda-feira, com outra pessoa. Estamos variando os rostos. A professora Ana Flávia diz, ele está mandando um abraço. Então é isso. Muito obrigado. Uma boa noite.